Amém. Eita, glória. Microfone alto, amém. Olha, gente, o vídeo foi bonito, né? As inscrições para o grupo de mídia estão abertas, viu? Conversa com a gente, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, te glorificamos pela Tua graça, Deus, pela Tua palavra revelada, Deus, obrigado, Pai. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não mediu barreiras para restaurar esse relacionamento conosco. Deus, obrigado, obrigado. Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, quero te pedir Tua graça, Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, coloca em meu coração a coragem, Senhor Deus, Pai, para compartilhar a Tua palavra, Pai, da mesma forma que o Senhor falou comigo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, amém. Irmãos, direto na palavra, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, por favor, comigo, em Mateus, no capítulo 28, versículo 16 a 20. Não iremos ler agora, mas deixa aberto aí já. Mateus 28, nos capítulos 16 a 20. E como o pastor Marcos estava falando, que mês poderoso foi esse mês, não foi? Um mês abençoado, onde nós celebramos e nós também tivemos aquele momento de relembrar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele passou e todo o sacrifício o qual Ele fez por nós. E só dando uma recapitulada bem rápido do que tem acontecido, né? Vamos voltar 2 semanas atrás, domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus Cristo ali, onde todos gritavam Hosana, Hosana, Hosana é o Rei. Todos aqueles que estavam ali naquele momento glorificando ao Rei que entrava, a Jesus. Agora pensando sobre o que aconteceu ali no meio, né? Domingo de Ramos até ali aquele final de semana. Na segunda-feira, o que aconteceu? Jesus desce o sarrafo. Pessoal fazendo coisas erradas dentro do templo. E só assim, resumindo muito rápido, no templo, aquilo que estava acontecendo ali, às vezes nós criticamos. Mas é porque Jesus estava vendo o que estava sendo errado ali. Pessoas vendendo aquilo que eram para as pessoas trazerem para o templo. As pessoas vendendo aquele sacrifício que era para você trazer da sua casa, fazendo aquele comércio, fazendo da casa de Deus um comércio. Estava errado. Jesus, então, desceu o sarrafo. E nem nisso ele pecou, só para você ver o quanto que isso foi interessante. Na terça-feira, então, mesmo Jesus Cristo sabendo tudo que iria acontecer, já estava no coração dele, sabendo o preço, o tamanho do preço, o peso que ele iria ter que pagar por nós. Mas assim mesmo, na terça-feira ele estava ali, então, ensinando, discutindo com os doutores da lei daquela época, conversando, tentando trazer um pouquinho mais de luz para aquelas pessoas. Quarta-feira chega. Um dia de descanso, onde Jesus Cristo finalmente relaxa um pouco, mas o inimigo não. Naquele momento, na quarta-feira, Judas estava planejando com os líderes religiosos daquele lugar, como que ele iria trair Jesus Cristo. Irmãos, isso nos ensina que nos nossos dias de descanso, nós temos que ficar vigiando até nesses dias. Quarta-feira chegou a quinta-feira, a última ceia. Jesus ora ali então no Getsemane. Jesus preso, agora levado. Na sexta-feira, Jesus então já julgado. O que acontece? Sexta-feira santa. Jesus então é crucificado. Jesus morre. E agora? E agora? Sábado, calado, nada acontecendo. Jesus ainda morto, dentro do túmulo. Os discípulos com medo, às vezes até desanimados, dispersos. Jesus morto. E agora? Nós hoje sabemos o que acontece um dia depois. Domingo. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Aquela pedra enorme que tampava, que impedia agora não impede mais. Aquela pedra enorme, rolada agora, e Jesus com o túmulo vazio. Acontece o que? Jesus ressuscitou, meu irmão. Ele foi quem venceu a morte. Ele foi quem venceu. Ele quem pagou o preço. E através da ressurreição dele, hoje nós temos o acesso livre à presença do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar ao nome do Senhor, porque sim, Ele ressuscitou. Você pode ir em vários túmulos ao redor do mundo de líderes, grandes líderes, até alguns religiosos. O túmulo dele está lá,
restos mortais deles vai estar ali dentro, mas o de Jesus não. O de Jesus você pode chegar lá que não tem nada, está vazio, porque ele ressuscitou no domingo. Mas e agora? Jesus ressuscitou. Nós sabemos disso, mas e agora? E pensando nisso, eu comecei a pensar, Deus, o que aconteceu uma semana depois? Né? Porque nós voltamos lá, domingo de Ramos, Jesus crucificado, morreu, um silêncio, uma dor, uma agonia, ele ressuscita, agora ele está vivo, mas e agora? Mas e agora? Onde nós vamos a partir desse momento? De segunda a sábado, o que acontece? Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparece aos 11, Jesus aparece para várias outras pessoas, e até Tomé, duvidando, num dia como esse, num domingo, a palavra do Senhor diz que 7 dias depois, então, 7 dias, ressuscitou, hoje, num lugar como nós estamos aqui nesse momento, se você fechar o olho, você pode até começar a sentir dessa mesma forma. Tomé ali duvidando, Jesus entra, com portas trancadas, Jesus entra, a presença dele enche aquele lugar. E sim, ele continua por mais 40 dias após disso ainda, aparecendo para vários discípulos, para várias pessoas, e fazendo uma pesquisa bem rápida, eram mais de 500, mais de 400 pessoas viram a Jesus Cristo após a sua morte e após a sua ressurreição. E ele também deu mais uma direção para os discípulos. Espera, quieta, espera, porque o dom que eu tenho para vocês, o presente que eu tenho para vocês, ainda não chegou. Irmãos, imagina isso. Imagina isso. O Senhor Jesus, agora ressuscitado, nós sabemos que nós temos esse acesso, e Ele ainda dá mais uma promessa, mas com uma direção. Espera que eu ainda vou fazer mais. Tem mais chegando. Tem mais para vocês, mas espera. Nesse momento, espera. Jesus, então, depois de 40 dias de ressurreto, ele então os discípulos veem ele, nós podemos ver através da Bíblia que ele é então ascenso ao céu, levado aos céus, outra vez. E nós começamos a pensar, né? Peraí, mas ele deixou uma promessa. Ele falou mais alguma coisa, eu tenho que esperar ter, mas ele falou mais alguma coisa. Irmãos, e ele não falha. 10 dias depois, na festa de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Cristo, ressurreição de Jesus, aquela promessa é cumprida. O Espírito Santo do Senhor é derramado de uma forma tão poderosa na vida dos discípulos, enquanto eles estavam ali reunidos. E meu irmão, não se engane, muitas pessoas sim saíram da presença, porque, poxa, morreu. Escutei até Tomé, aquele que estava junto com Jesus, duvidou. Imagina aquelas pessoas que não tiveram, apenas ouviram dele. Ouviram quem era Jesus. Ouviram desse homem que agora ressuscitou. Se Tomé teve essas perguntas, imagine aquele povo. Mas Jesus Cristo foi fiel. 10 dias depois da sua ascensão, ele derrama o Espírito Santo do Senhor, nos dando agora o poder de nós irmos e cumprirmos a missão que ele nos deu. E a pergunta persiste. Mas e agora? E agora? Nós esquecemos de nos perguntar essa pergunta em nossa vida. Jesus te salvou. Jesus te salvou. Amém. Fica ligado. Jesus te salvou. E agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa salvação, com essa mudança de vida, com o Espírito Santo que vai começar a ser derramado em sua vida? Lembra que nós estávamos falando antes? É com você, em você e agora abundantemente em sua vida. E agora? O que nós faremos com isso? Voltando então para Mateus, no capítulo 28, 16 e 20, que eu pedi para vocês abrirem. Também temos nas telas, se você quiser seguir por lá. Versículo 16 diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja só.
Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Quando as coisas ficam difíceis, é fácil de esquecer a nossa missão. E ainda mais fácil de esquecer a nossa missão quando as coisas ficam confortáveis. E se há uma coisa que durante todo esse tempo, desde o domingo de Ramos até hoje, que me ensinou bastante, é a questão de obedecer. Obediência. Obediência à missão, obediência à ordem de esperar, sim, a ordem de esperar. Obediência à grande comissão que nos foi dada agora. Ide por todo o mundo e fazer discípulos. Mas, e agora? Ele veio como rei. Os mesmos que gritavam Hosana, gritou crucifica-o. Mas os mesmos que gritaram Hosana, os mesmos que gritaram crucificam, agora sabem que Jesus é ressurreto. O Espírito Santo então é derramado. A ordem é dada, vá por todo mundo e faça discípulos, mas e agora? Precisamos entender, meu irmão, sim, houve uma sexta-feira, agonia, dor, incerteza, houve sim um sábado, silêncio, nada se passando, nada acontecendo, e Jesus ainda dentro do túmulo. Mas houve um domingo, tudo restaurado. Mas e agora? E você vai ouvir muito eu perguntando para você, porque Deus, como Ele falou comigo com essa pergunta, mas e agora? E agora? Essa semana, enquanto meditava em tudo isso, nós podemos ter algumas certezas e nós podemos aprender algumas lições sobre esse versículo apenas, em Mateus. E a primeira dela é: confie nas promessas de Deus. Confie nessa promessa. A fé no invisível está intimamente ligado à promessa de Deus. Os crentes são chamados a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando o seu cumprimento não é imediato. Meus irmãos, pensa comigo, lá em Romanos 4:20, quando fala da fé inabalável de Abraão. Mano, aquele cara teve que esperar. Ele teve que passar por uns bons bocados. Amém. Ele teve. Imagina, você hoje chega para sua mulher: amor, vamos ali. Na onde? Não sei, Deus falou. Irmão, essa viagem dentro desse carro vai ser difícil, não vai? Não vai não. Não vai. Lá em casa também não vai não, irmão, preocupa não. Não vai. E ele teve que passar por isso. Abraão recebeu a promessa que a partir dele seria uma geração incontáveis como estrelas dos céus, como a areia do mar. Mas ele teve que esperar. E nós, com toda a nossa impaciência hoje, como que nós esperaríamos isso? Mas ele é um exemplo de fé inabalável. E ele confiou nas promessas do Senhor. Já em João 20 nós vemos o contraste. Tomé, outra vez. Imagina, com Jesus. Olha o contraste. João 20 diz assim, no versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Eu nessa hora estaria pulando, dando glória a Deus. Vimos o Senhor, mas ele, Tomé, lhes disse: olha só, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo dentro de onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Não crerei. Uma semana mais tarde, hoje, domingo, olha só, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, e olha o detalhe, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O Novo Testamento, queridos, ele enfatiza muito essa confiança na promessa de Deus, por meio da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo para nós. Jesus disse a Tomé, então, nos versículos seguintes: por que me viste e crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Olha para o seu irmãozinho aí, olha para ele, olha para ela. E fala assim, ó, aqui, ele está falando de você.
Bendito é você que, mesmo não tendo essa mesma experiência que os discípulos tiveram com Jesus Cristo, estando com Ele, tocando nele, tendo aquela presença o tempo inteiro com Ele, benditos somos nós que hoje, mesmo não vendo, não tendo visto Jesus Cristo, nós cremos nele. Nós cremos nele. E esse, amém, glória a Deus, e esse é um motivo de muita alegria. Eu não sei para você, meu irmão, mas ver Jesus Cristo falando de mim aqui na Bíblia é muito bom. Ver Jesus Cristo falando de você aqui na Bíblia é muito bom. A confiança na vida de um cristão não pode ser a mesma que vemos no mundo. Confiar como vivemos, não ver, não saber e simplesmente esquecer das promessas que o Senhor tem para nós. A base da nossa fé, Hebreus 11:1, meus irmãos, é ter certeza que aquilo que ainda não foi cumprido vai se cumprir. É saber que mesmo aquilo que nós não vimos é real. Fiel, Ele é. Bendito Moisés. Ele é fiel para cumprir as promessas as quais Ele fez em sua vida. Da mesma forma que Jesus Cristo, depois de morto, ressurreto, ascende aos céus, Ele foi fiel para cumprir a promessa que Ele iria derramar o Espírito Santo para nos dar o poder para fazer essa missão maravilhosa. Ele nos deu a missão, Ele nos deu as ferramentas, a ferramenta, o ser, a pessoa do Espírito Santo para nos dar o poder. E nos dá a capacidade de cumprir a missão a qual Ele nos deu. A obra do Espírito Santo em nós é exatamente isso. Não só transformar quem nós somos de dentro para fora. Trazer o fruto, como nós falamos alguns meses atrás, o fruto da santidade em nossa vida. O fruto do Espírito Santo em nossa vida. Mas também nos encorajar a nos dar o poder para cumprir aquilo, o que Ele pede de nós. E também para nos trazer a fé de confiar nas promessas dEle, porque Ele é fiel de cumprir. Isso me traz ao meu segundo ponto. O Espírito Santo, sim, Ele é essa pessoa a qual nos capacita. Ele nos capacita, meus irmãos. Até a força que nós temos para cumprir aquilo que o Senhor está chamando nós para fazer, até isso nós temos que ter total confiança nele. Total entrega a Ele, porque é Ele que nos capacita. Quando lemos em Atos 1:8, Ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desempenha um papel crucial em nutrir a fé no invisível e no fortalecimento dos cristãos. A beleza disso é que hoje, meus irmãos, hoje, não precisamos mais esperar com que essa promessa seja cumprida. Já se cumpriu. O Espírito Santo do Senhor está disponível hoje. Hoje, agora para você, agora para mim. Mas vai depender de como nós nos posicionamos como um cristão. Você quer ou não quer esse presente que já foi dado? Você quer ou não quer buscar esse presente que já foi dado? Essa capacitação divina, esse poder divino do Senhor. O Espírito Santo não deve, meus irmãos, ser algo que nós apenas voltamos para Ele em momento de dificuldade. Ele não é aquele gênio da lâmpada que nós vamos lá esfregar a lâmpada e puf, Ele aparece, beleza, agora eu vou te pedir o que eu quero. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Nós temos que aprender a tratar o Espírito Santo não como algo, não como uma energia, não como uma coisa, mas como a pessoa que Ele é. Com o poder que Ele traz para as nossas vidas. E o poder que eu falo aqui, meus irmãos, não é só de operar milagres, mas é o poder para transformar o nosso coração, assim como Ele transformou o meu coração de pedra, é um coração alinhado com o que Ele quer. A capacitação é dEle. É Ele quem vai trazer tudo o que nós precisamos. Então, meus irmãos, nós temos que nunca perder o nosso foco da promessa que o Senhor fez em nossas vidas. Nós nunca podemos perder o foco de que é Ele quem nos capacita. Sim, mas agora eu sei qual que é exatamente aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei a visão que Deus tem para mim. Eu sei que Ele me capacita. Mas e agora? O que você faz com tudo isso? O que você faz com tudo isso? Meus irmãos, e além desses dois pontos, nós temos que entender que Jesus sempre está
conosco. É Ele quem capacita. É Ele quem já fez cumprir a promessa dEle. Mas e agora? É nós entendermos que o Senhor está conosco. Porque às vezes em nossa caminhada cristã, nós temos total confiança no Espírito Santo e nós erramos em uma coisa. No primeiro ventinho que vem, na primeira coisa que pode acontecer, nós esquecemos que é Ele quem está conosco. Que é aquele mesmo Senhor que esteve ali no barco e disse, cala-te. Tempestade, calma. Tribulações, calma. É Ele que está no nosso barco. Nós podemos ver exatamente como Ele disse isso no versículo 20 de Mateus 28. Que Ele diz que estarei convosco até o fim dos tempos. Mas como? Mas como? Nós vemos em João, no versículo 14, verso 16 e 17, dizendo, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador, conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês. Também 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, acaso não sabeis que do corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meus irmãos, no Antigo Testamento, você só poderia entrar na presença do Senhor em dias muito específicos, semanas específicas, em tempos específicos. E mesmo assim, não era você que entrava, tinha um sumo sacerdote que entrava na presença do Senhor por você. E esse sumo sacerdote, se tivesse qualquer impureza na vida dele, meu irmão, ele entrava, mas não saía. E glória a Deus, porque não é assim. Você glorifica a Deus que não é assim hoje? Pode glorificar a Deus? Amém, né? Meus irmãos, não é assim hoje. A partir do momento de que Cristo morreu, ressuscitou, aquele véu foi rasgado. Agora nós temos completo acesso ao lugar santo dos santos, a presença do Senhor. Agora, eu e você, nós podemos entrar, nós podemos gozar daquele momento com o Senhor, é a qualquer momento. Não é só aqui na igreja, meus irmãos, esse altar, ele não segura a presença de Deus aqui. A partir do momento que você entra nessas portas, não é a partir dali que a presença de Deus está disponível para você, mas é a partir do momento que você fala, Senhor, eu quero. É a partir desse momento que essa presença está para você. Irmão, o que nós precisamos fazer é apenas entrar nessa presença. Não é esperar por alguém mais, não é trazer sacrifícios mais, não é esperar com que alguém vá e traga uma ovelhinha para ser sacrificada pelos seus pecados. Não, mas é reconhecer que Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. Então agora não precisamos mais de um sacrifício, mas o que nós precisamos é de Jesus Cristo. O que nós precisamos é reconhecer um sacrifício que foi feito por nós. Sim, Ele fez uma promessa em sua vida, mas e agora? Ele capacita você, Ele te trouxe para a sua missão, e Ele é quem te dá a capacidade. Sim, mas e agora? Entendemos que Jesus Cristo está conosco, mas o que nós fazemos com isso? E agora? E agora é a pergunta que permanece. Jesus Cristo veio, ressuscitou, mas e agora? O que nós fazemos com isso? Não vemos, irmãos, no Antigo Testamento, nem os discípulos mesmo tiveram, até o derramamento do Espírito Santo, essa honra que nós temos hoje. Antes o Espírito Santo, sim, ele usava as pessoas, ele estava com eles, mas nunca vivendo dentro deles. E é isso que o Senhor quer que você entenda hoje, agora. Quando Ele prometeu, vou estar com vocês até o final dos tempos, é através do Espírito Santo dele em nossas vidas. É através da obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nossas vidas. Meus irmãos, eu já estou concluindo. Hoje é uma mensagem super rápida. Mas eu precisava trazer essa palavra, mas e agora para você? Eu precisava trazer esse questionamento na sua cabeça, mas e agora? O que eu vou fazer com tudo isso a partir de agora? Quando entendemos tudo isso, a resposta para essa pergunta, e agora? Não pode ser outra, mas vá. A nossa ação tem que ser ir. Não tem outra resposta para essa pergunta. Mas e agora? Eu vou.
A minha resposta para essa pergunta, mas e agora? Pode ser completamente diferente da sua. Hoje, a resposta para o meu e agora é estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Criando novos líderes, trazendo a palavra do Senhor, liderando. Esse é o meu e agora. Mas quando nós olhamos para a vida dos discípulos, por exemplo, Pedro, ele teve uma resposta para esse agora muito diferente de Paulo. Muito diferente. Nós começamos a olhar na Bíblia também, nós vemos a vida de Filipe. Filipe, um evangelista enorme, pregando para multidões, trazendo o Senhor para multidões, pessoas e mais pessoas, centenas e centenas vindo para Cristo através dele. E ele, enquanto em uma campanha evangelística, ele estava cumprindo o e agora dele. Mas o Espírito Santo do Senhor mudou o e agora dele em um piscar de olhos. Em vez de pregar para centenas de milhares, o Espírito Santo falou, não, eu quero que você prega para um. Para um. Para um. E ele então pega, Filipe então ele leva para pregar para uma pessoa, para o eunuco. E através daquela uma pessoa, hoje um continente conhece da palavra do Senhor. Se você começar a olhar a tradição, você consegue ver que eles colocaram até um nome nesse eunuco, Simão. Ele foi quem levou a palavra do Senhor, a presença do Senhor para uma nação, para a Etiópia. E a partir daí, o evangelho então começou a ser alastrado na região da África. E um continente inteiro foi abençoado, porque uma pessoa resolveu escutar o e agora de Deus e responder, sim Senhor, eu vou. Então meus irmãos, fique atento. Busque ao Senhor querendo achar a resposta para o seu e agora. E não se assuste quando o Senhor, em um piscar de olhos, mudar o seu e agora, porque Ele tem um propósito maior em cima daquilo. E não chore, porque Filipe, ele saiu de uma posição de pregar para centenas para pregar para um. Ele reclamou? Claro que não, porque ele sabia que o Espírito Santo do Senhor é quem tinha a direção da vida dele. Então, a sua resposta para essa pergunta, e agora, pode ser completamente diferente do irmão que está do seu lado. E a sua resposta para esse e agora, amanhã, pode ser diferente da de hoje. Mas fique feliz com isso, porque é o Espírito Santo do Senhor querendo te levar e te levando para cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. E que vontade perfeita é essa? E que vontade perfeita é essa? Talvez você hoje esteja vivendo na entrada triunfal de Jesus, clamando hosana ao Rei. Ou talvez você está naquela sexta-feira sombria, cercado por agonia, cercado por dor. Talvez hoje você esteja no sábado. Silêncio, dor. Mas talvez hoje você está no domingo glorificando ao nome do Senhor porque Ele ressuscitou. Talvez hoje você está ali uma semana depois, quando você vê a presença do Senhor entrando na sua casa, entrando na sua vida. Talvez você esteja 40 dias depois, vendo até depois da ressurreição de Cristo, Ele operando milagres, operando coisas. Talvez você esteja 50 dias depois da ressurreição, onde o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre a sua vida. E você então começa a ter o poder para você cumprir aquilo que o Senhor está te chamando. Talvez o seu e agora, talvez você esteja vivendo nesse exato momento, no lugar onde o Senhor tem te chamado. Mas fique atento, porque se o Senhor quiser mudar, esteja feliz, porque é o Senhor agindo à vontade dEle em sua vida. A resposta para esse e agora, meu irmão, você tem que depender dessa resposta de Cristo, do Espírito Santo do Senhor, até para a resposta dessa pergunta, mas e agora? Mas eu te garanto que vai. Faça o que eu estou te falando. A partir do momento que nós alinhamos a nossa vida com o Senhor, lembra que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. A resposta para esse e agora, Senhor, sempre virá para a sua vida. Sempre vai vir para a sua vida. A mensagem de hoje precisa ser acompanhada de um chamado.
de uma ação. Um chamado para você e para mim. Você está pronto para viver o seu e agora? Você está pronto? Você está pronta para viver o seu e agora? Jesus, ele saiu daquela sepultura com uma missão para mim e para você. Ele saiu com a solução para o nosso e agora. Eu gostaria de chamar a igreja para que abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Apague as luzes, por favor. Quando Jesus saiu daquela sepultura, muitos ainda duvidaram. Mas muitos responderam a essa pergunta: e agora? E eles responderam: eu vou. Eu não posso de forma alguma pregar uma mensagem dessa e te dar uma oportunidade de você escutar o início da resposta para esse agora. Se você está aqui hoje, você escutou essa mensagem e você crê que algo precisa mudar, que algo precisa começar a ser agido em sua vida, eu quero te convidar, todos com cabeças baixas, com os olhos fechados, quero te convidar a levantar suas mãos. Se você vê, eu vejo essas mãos, vejo essas mãos. Se você vê, reconhece que, Senhor, até agora, eu não tenho vivido aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se você deseja no seu coração uma mudança, levante suas mãos. E também, se você está aqui nessa manhã, você simplesmente não entende o que está acontecendo. Você não entende o que é o propósito de Deus para a sua vida, mas você, pela primeira vez, você sente no seu coração de dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Levante suas mãos. Não vou te pedir para você vir à frente, agora é a sua decisão por Cristo. Se você quer fazer essa decisão nessa manhã, levante suas mãos. Amém, glória a Deus. Veja suas mãos. Pode abaixar a sua mão. Amém, pode abaixar suas mãos. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E se você está aqui nessa manhã e você tem vivido o e agora, você tem vivido a resposta dessa pergunta em sua vida, eu quero que você se levante. Na verdade, eu quero que a igreja toda se levante neste momento. Porque só de você estar aqui nessa manhã já é uma prova que você começou a escutar do Senhor a resposta para essa pergunta: e agora? Às vezes nós vemos, a gente vem para a igreja, às vezes é mecânico, às vezes é algo que nós fazemos todos os domingos e é mecânica, a gente está sempre aqui. Só que hoje, o Senhor, eu creio no meu coração que o Senhor te trouxe aqui para um propósito maior, para que você pudesse escutar essa pergunta: mas e agora? E que isso possa te encorajar a você no momento que você chegar em casa hoje. Hoje, até no culto em inglês, eu tinha isso no meu coração, mas eu, Enold, queria ter feito isso, mas o Senhor, Ele me levou de uma forma diferente. Hoje, eu não gostaria de abrir o altar para você, porque o Senhor tem me levado muito nisso, de nós fazermos os nossos encontros pessoais com o Senhor. Como eu disse, a presença do Senhor não está a partir do momento que você abre aquelas portas e entra, mas ela está com você todos os dias. Então hoje eu quero te encorajar, no momento que você chegar em sua casa, irmãos, esqueça tudo. Esqueça tudo. Se você está com sua família, pegue a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, e tenha um momento de oração, meus irmãos. Nós acabamos de celebrar tantas coisas: morte, ressurreição, vitória. Então eu quero te levar a você começar a pensar um pouco mais, próximo passo. Enquanto você ora com sua família hoje, se você não tem a sua família sozinho no seu quarto, a presença do Senhor também está lá. Também está lá. Eu quero te encorajar a você tirar esse momento
com o Senhor e fazer essa pergunta: Senhor, eu sei, o Senhor morreu por mim, mas glória a Deus, o Senhor ressuscitou. Mas e agora, Senhor? Revela seus propósitos para a minha vida, Senhor. O que eu devo fazer? Uma delas nós já temos: ide por todo o mundo e fazei discípulo. Mas e agora? A partir daí? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus. Te glorificamos pela tua palavra. Deus, obrigado, Senhor Deus, pela tua presença neste lugar, meu Pai. Deus, obrigado, Deus, porque ali na cruz, Jesus pagou pelos meus pecados. Mas não parou por aí. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E nos deixou ainda mais o Espírito Santo do Senhor. Deus, mas e agora? Senhor, nós iremos. Deus, mas e agora? Senhor, com a coragem que o Senhor nos dá, Pai, nós iremos. Deus, mas e agora? Senhor, eu vou escutar do Senhor. Deus, mas e agora? Senhor, eu entrego a Ti tudo. Deus, aquelas pessoas, Pai, que levantaram as mãos, Senhor Deus, Pai, que reconheceram, Pai, que mudança tem que ser feita, Senhor, eu oro a Ti neste momento, Pai, que o Senhor venha dar a eles, Pai, uma força sobrenatural em Tua presença, para que eles possam primeiro, Senhor Deus, escutar de Ti, escutar daquilo que o Senhor tem para a vida deles, Deus, Pai, e ter a coragem e força para mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Em um nome santo de Jesus, para aqueles também, Senhor Deus, que fizeram a decisão para o Senhor nessa manhã, Deus, no nome de Jesus, protege os caminhos desses, Senhor Deus. Pai, se faz presente, Pai, se mostre na vida dessas pessoas, Deus. Em um nome santo de Jesus Cristo, Pai, obrigado, Deus, porque eu sei que a resposta pro e agora, o Senhor tem. Mas nós precisamos de estar atentos ao Teu Santo Espírito. Em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Não esqueça, domingo que vem, nosso culto multicultural. Nós tivemos um há poucos dias, semana passada, outro semana que vem. Pergunta que tem que ficar ecoando no teu coração é: Ele morreu a sua, a minha morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. E a pergunta é: você está vivendo uma vida que Jesus viveria? Você está vivendo a vida que Jesus está vivendo? A vida que você tem é que ele viveria? Se não, o teu e agora tem que mudar. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo que não nos deixa, esteja com todos vocês. Deus abençoe. Durante essa semana, estudos, reunião de homens amanhã, culto de sexta-feira, sign-in das mulheres única hoje. Aproveita a oportunidade porque temos poucas vagas. Já escreva as mulheres lá com a Catiúce. Deus abençoe, até a semana que vem, em nome de Jesus.